Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos continuar a leitura do livro de Esther em seu capítulo 9. Vamos ver então como o novo decreto real de Xerxes foi recebido pelo povo judeu e pelos outros povos daquele grande império. Vamos lá? Os judeus matam os seus inimigos. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, foi publicado o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus foram mortos. Ninguém podia resistir aos judeus, pois todos estavam com medo deles. Os governadores das províncias, os administradores e os secretários do rei estavam com medo de Mordecai, e por isso trataram os judeus com respeito. O decreto do rei havia espalhado a fama de Mordecai por todo o reino. Em Suzã, a capital, os judeus mataram 500 homens e ficaram com os bens deles. Mataram também os 10 filhos do inimigo dos judeus, Amã, filho de Amedata e descendente de Agag. Os nomes deles eram Parnanestan, Delfon, Pasga, Pardata, Bareia, Sarbaca, Marmazima, Arufeu, Arzeu e Zabuteu. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então ele disse a Esther: aqui em Suzã os judeus mataram 500 homens. E nas províncias, quantos eles terão matado? Mas se você ainda quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Esther respondeu: dê autorização aos judeus para fazerem amanhã o que fizeram hoje, e mande pendurar em forcas os corpos dos 10 filhos de Amã. O rei deixou que isso fosse feito e mandou entregar aos judeus de Suzã os corpos dos 10 filhos de Amã para serem pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 15.000 inimigos e assim se livraram deles, mas não ficaram com seus bens. No dia 14, eles descansaram e comemoraram esse dia de descanso com banquetes e festas. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14, mas não descansaram. Comemoraram o dia 15 com banquetes e festas. É por isso que para os judeus que vivem espalhados pelas províncias, o dia 14 do mês de Adar é feriado, um dia de festas, em que mandam presentes uns para os outros. Mas para os judeus que moram nas grandes cidades, é o dia 15 de Adar que é feriado, um dia de festas, em que mandam presentes uns para os outros. A festa de Purim. Mordecai escreveu tudo isso e mandou cartas a todos os judeus que moravam no reino de Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, Mordecai mandou que eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois tinha sido nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos. E tinha sido nesse mês, o mês de Adar, que o luto se transformou em festa e a tristeza se transformou em comemoração. Mordecai mandou que o mês inteiro fosse feriado, com casamentos e festas, e que eles mandassem presentes aos amigos e aos pobres. Os judeus aprovaram tudo o que Mordecai lhes tinha escrito. Mordecai havia contado como o macedônio Amã, filho de Amedata, os tinha perseguido, como ele havia assinado a ordem mandando tirar a sorte a fim de acabar com os judeus, e como ele tinha ido pedir ao rei que mandasse enforcar Mordecai. Todas as maldades que Amã tinha planejado contra os judeus caíram sobre ele mesmo. Ele e seus filhos foram enforcados. Por causa das sortes que foram tiradas, esses dias são chamados de Purim, pois na língua dos judeus a palavra Purim quer dizer sortes. Por causa de tudo que foi escrito nessa carta, todo o sofrimento dos judeus, tudo que havia acontecido com eles, Mordecai mandou que, daí em diante, houvesse essa festa, e os judeus concordaram com isso. Resolveram entre eles, os seus descendentes e todos os que se convertessem ao judaísmo comemorariam, sem falta, esses dias, a fim de lembrar o que havia acontecido. Fariam isso de geração em geração em todas as cidades, famílias e províncias. Esses dias de Purim serão comemorados para sempre, que nenhuma geração esqueça desses dias. A rainha Esther, filha de Aminadab, junto com o judeu Mordecai, escreveu tudo o que tinham feito, confirmando assim a carta que Mordecai havia escrito a respeito da festa de Purim.
Os dois ficaram responsáveis pela decisão de começar a comemorar essa festa e arriscaram a sua vida para realizar o seu plano. Com a sua ordem, Esther fez com que essa festa fosse comemorada para sempre, e tudo isso foi escrito a fim de não ser esquecido. Bem, nesse capítulo, de forma muito expressa, fica clara, a origem da festa do Purim. Purim, na língua dos judeus, significa sortes. Foi sorte o que Amã havia pensado que ia fazer contra os judeus, mas na verdade era uma providência divina, que aquela tristeza, aquele luto se transformariam em comemoração e em festa, porque os judeus ficaram livres daquela ameaça de extinção e, muito pelo contrário, conseguiram inclusive matar seus inimigos. Foi a intervenção divina feita em favor de todo um povo. E aí, o que você achou dessa história? Deixe nos seus comentários e vamos adiante para o final do livro de Esther. Até mais!